Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso 9º vídeo dessa jornada de 12 vídeos de benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e é uma alegria gigantesca compartilhar com vocês dentro dessa jornada aí no nosso quarto, nessa parte dessa jornada sobre a construção de benefícios de prestação continuada para a Lei Orgânica da Assistência Social. Os temas, que nós já estamos falando agora já de miserabilidade, depois de deficiência e condição de deficiência e de estruturação da fundamentação jurídica e desenvolvimento desse benefício, falando agora das condições de miserabilidade, falando das condições de renda e desenvolvimento de renda e das matérias afetas ao desenvolvimento e concessão desses benefícios, não só para uma pessoa, mas para outras pessoas no grupo familiar. E hoje, eu, Rodrigo Teles, que, volto a dizer para vocês, sou coordenador da pós-graduação de Direito Previdenciário e Assistencial do Legale para a matéria de benefícios de prestação continuada da assistência social, que lá gravei e leciono as aulas de benefícios de prestação continuada de forma teórica e prática. Aqui também estou trazendo para vocês as informações dos benefícios de prestação continuada, não só para os nossos alunos da pós-graduação, mas também estou trazendo essas informações para o nosso público em geral no nosso canal do YouTube. E mais uma vez quero confirmar com vocês que a nossa vontade, que o nosso interesse aqui na Faculdade Legal e na pós-graduação é o desenvolvimento de toda a estrutura e de todo o conhecimento de benefícios de prestação continuada, compartilhando conhecimento. Uma vez que, reitero, todo conhecimento que não é compartilhado é perdido. Para tanto, eu gostaria de mostrar para vocês o material de vocês a partir da primeira aula. Vejam essa aula 9, esse material, esse primeiro slide da aula, que nós temos essa informação de mais de um BPC no mesmo grupo familiar, análise de rendas computadas e não computadas e CAD único. Esse primeiro slide da aula que vocês têm aqui, essa primeira informação, vai trazer para nós os temas que nós vamos abordar hoje. E o primeiro tema é a concessão de mais de um benefício de prestação continuada no mesmo grupo familiar, que gerou muita dúvida, historicamente falando, para os alunos. Por quê? Vejam comigo, retornem um pouquinho dos slides de vocês. Este ano, nós tivemos uma alteração legislativa muito importante no Brasil, a partir do dia 2 de abril, que nos disse o seguinte, que quando você vai considerar um BPC LOAS, depois de 2 de abril, a renda de um BPC LOAS anterior não deve ser computada. Mas antes de 2 de abril, as rendas deveriam ser computadas. E antigamente isso gerava enorme dúvida nas pessoas se computava renda, se não computava renda, se concedia, se não concedia, se podia ter mais de um benefício, se podia ter menos de um benefício. Todo esse prejuízo, todo esse dano, todas essas condições de dúvidas deixavam os alunos muito preocupados, geravam por parte da administração do INSS uma negativa por parte dos benefícios e por parte do judiciário também uma análise de muitas vezes prejudicial desse tema. Para tanto e para isso, eu venho discutir com vocês esse tema a partir desse recorte histórico e depois algumas composições, então, dessas rendas. Voltem para o material de vocês e eu trago para vocês, então, a primeira informação que é a mais importante para nós. Artigo 20, parágrafo 15 da Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei. Artigo 19 do Decreto 6.214, que é o regulamento dos benefícios de prestação continuada. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos. Ou seja, vejam que tanto a legislação como o decreto regulamentar garantem o direito à concessão de mais de um benefício de prestação continuada, desde que atendidos os requisitos. Por quê? Porque esta cultura está ligada à ideia de que duas pessoas no mesmo grupo familiar, ou seja, vivendo debaixo do mesmo teto, não se prejudicam umas em relação às outras para fins de concessão do benefício, ou seja, uma não retira o direito da outra. Mas o que acontecia antes de 2 de abril de 2020? A renda do benefício de uma incidia diretamente sobre o cálculo do benefício da segunda. E, no caso, depois de 2 de abril, isso já não ocorre mais. E é de onde vem toda a estrutura de dúvidas que levam os nossos alunos, que levam as pessoas que procuram essas informações
a discutir esses temas e a discutir essas matérias. E, para tanto, quero mostrar para vocês, diante de uma análise histórica, como eram os nossos textos e eram as nossas informações no passado. Vejam, primeira coisa, quais são as rendas que nós vamos computar dentro da análise da renda do grupo familiar? Então, eu sei que eu tenho um grupo familiar num rol taxativo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Mas eu não posso sair colocando qualquer renda. Eu tenho que colocar as rendas que estão determinadas pela lei. Vejam no material de vocês que eu vou mostrar agora o que o decreto fala sobre isso. Então, nós temos o artigo 4º, inciso 6. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício, considera-se renda mensal bruta a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família, que vivem debaixo do mesmo teto, naturalmente, compostos por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabores, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, vírgula, respirem fundo porque isso está em vermelho, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada. A partir de 1º de janeiro de 1996, sigam olhando para o material de vocês porque isso é importante. A partir de 1º de janeiro de 1996, o Brasil começa a operar o benefício de prestação continuada. Até 31 de dezembro de 1995, o Brasil opera a renda mensal vitalícia. Os dois benefícios têm o mesmo objetivo: cobrir pessoas que não possam garantir a própria renda, que estejam em condição de miserabilidade. Ocorre que a renda mensal vitalícia vem de antes da Constituição de 88 e o benefício de prestação continuada vai para depois da Constituição Federal. Entre 1988 e 1993, não existe legislação no Brasil que garanta o benefício de prestação continuada, como determinado no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Só a partir de 93 esse benefício nasce na nossa legislação, mas só em 1º de janeiro de 96 que o governo consegue se programar e se preparar para conseguir distribuir esse benefício em todo o território nacional. Como? Entregando a administração desse benefício pro INSS, nos termos do artigo 3º do decreto 6.214 de 2007, mas anteriormente já autorizado em outros decretos. Ressalvado o disposto ali, no parágrafo único do artigo 19. E o decreto 6.214, no 19, vai falar: o valor do benefício de prestação continuada concedido a um idoso não será computado no cálculo da renda mensal familiar para fins de concessão do benefício de outro idoso. Venham comigo da imagem de vocês. Primeira coisa, o texto do inciso 6 vai falar para mim que a renda mensal e o benefício devem ser computados como renda. Sim, devem, só até 2 de abril de 2020. A partir de 2 de abril de 2020 não pode mais, porque a nova legislação não autoriza. Agora, se vocês observarem o parágrafo único do artigo 19, ele vai falar assim: se houver um idoso recebendo benefício de prestação continuada e outro idoso pedir o benefício, você não conta a renda do primeiro idoso. A isso nós damos o nome de exclusão ficta de renda. Traduzindo, finge que não aconteceu. Finge que não tem dinheiro. Finge que não tem renda. Olha para a renda, finge que ela não está lá. Sabe? Passa pano assim, tipo, finge que não está lá. Então você tem a renda de um idoso, você tem um outro idoso pedindo benefício de prestação continuada e você desconta a renda. Por quê? O artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, autorizava isso na concessão de benefícios de prestação continuada para 2 idosos. Só que isso foi declarado inconstitucional, incidenter tantum, e 18 de abril de 2013, pelo STF na reclamação 4374. E nesse sentido, o STF não declarou a nulidade dessa norma, então ela seguiu válida para a administração, mas não aplicada no judiciário. Já discuti esse tema, inclusive, com vocês, meus alunos, na pós-graduação. Para tanto, o que eu gostaria de dizer para vocês nesse momento? O artigo 19, parágrafo único, falava de uma ideia de benefícios só para idosos e idosos. Ocorre que idosos e pessoas com deficiência juntas, e 2 pessoas com deficiência, e uma pessoa que tem um benefício previdenciário de salário mínimo e outra pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Quer dizer, cadê a isonomia? Cadê a proteção das pessoas?
Dentro dessa composição, fica uma discussão muito grande e o STF decidiu colocar, né, uma pedra sobre essa discussão, dizendo ou nós protegemos todos, ou nós não protegemos ninguém. E assim o STF decidiu que o Congresso deveria legislar sobre esse tema, dizendo se protegeria a todos ou se não protegeria, né, nenhuma dessas pessoas deste grupo. Para tanto, esta matéria, até 2 de abril de 2020, neste caso, vai ser discutida e alterada no parágrafo 14 do artigo 20, que passa a dizer o seguinte: o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário. E olha que legal esse avanço legislativo. Agora não é mais benefício de prestação continuada só. Não é só BPC de idoso com BPC de idoso. Agora é BPC, idoso ou pessoa com deficiência, e benefício previdenciário. E quando ele fala benefício previdenciário, não está citando, por exemplo, um benefício do regime geral ou do regime próprio. Previdência social é amplo. No valor de até um salário mínimo, respeitando a regra do salário mínimo, concedido ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência, então tem uma característica objetiva nessas pessoas, antecedentes, não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada para outro idoso ou para outra pessoa com deficiência, né, para fins de cálculo de renda. Então vejam no material de vocês agora. Este texto que eu li para vocês, do parágrafo 14 do artigo 20, está aqui anotado. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até um salário mínimo concedido à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência não será computado na hora de conceder para outra pessoa. Para tanto, imaginem que eu tenho um benefício previdenciário ou assistencial antecedente de até um salário mínimo de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência. Aí eu vou considerar um benefício de prestação continuada para outra pessoa idosa ou para outra pessoa com deficiência. Esse benefício anterior não entra na conta. Esses benefícios anteriores, se existirem, não entram na conta. Então hoje, não é que não conta mais a renda de um idoso para outro idoso. Hoje não conta a renda de um idoso ou de uma pessoa com deficiência em benefício previdenciário ou assistencial para outra pessoa idosa ou com deficiência em BPC-LOAS, na hora da concessão. Então, para além disso, a nossa legislação evoluiu e evoluiu muito. Mas observem o tempo legislativo e o período legislativo, que é muito recente, principalmente a aplicação dessa legislação. As regras jurídicas, tempus regit actum, né, o tempo rege o ato nesse sentido, se aplicam sobre o momento do requerimento, para entender se a regra se aplica antes ou depois de 2 de abril, e eventualmente fazendo aí até, né, uma alteração sobre a data do seu requerimento para aplicação de uma legislação nova. Para além disso, gostaria de relembrar para vocês que algumas rendas não podem ser computadas de qualquer forma. Sigam no material de vocês e vejam que não serão computados como rendas benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Então, esse benefício emergencial agora, da época de coronavírus, não entra, por exemplo. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda não entram, como, por exemplo, Bolsa Família, bolsas de estágio supervisionado, pensões especiais de natureza indenizatória, SESI 137, talidomida, assistência médica por parte do SUS, rendas de natureza eventual ou sazonal, desde que regulamentadas pelo INSS, também não entram. E rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem, limitados naturalmente a 2 anos para pessoa com deficiência. Para além disso, a portaria conjunta segue nos lembrando que, na fase de requerimento, as informações do CadÚnico serão utilizadas para a composição de renda bruta familiar. E a renda familiar per capita será calculada utilizando as informações do CadÚnico, bem como outros registros administrativos, INSS, regimes próprios, Receita, Fazenda, informações de RPF, dentre outras condições. Não serão computados para fins de cálculo da renda familiar, o BPC, as rendas elencadas no artigo 4º, parágrafo 2º do decreto. E a renda sazonal ou eventual e os rendimentos não regulares decorrentes de atividades exercidas em caráter eventual não serão computados, desde que o valor anual declarado dividido por 12 seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Olha que interessante essa linha E do inciso 3. Essas rendas eventuais e sazonais não devem ser computadas, desde que quando você some todas elas por ano e divida, o valor não esteja abaixo de 1/4 de salário mínimo.
E, nesse sentido, nós passamos então ao próximo tema do slide de vocês, que é a forma de declaração. E a forma de declaração é como? Pelo CAD único. Eu faço a inscrição no CRAS ou no CREAS dos meus dados e dos dados do grupo de familiar, informo esses dados e essas informações, declaro elas, estando elas em conformidade, naturalmente, com os dados e as bases do governo, a parte requerente somente faz, prestem atenção, o que diz o parágrafo 2º do artigo 13 do decreto, ratificar as informações declaradas perante o INSS. Para além disso, o parágrafo 3º fala que na análise o INSS é obrigado a confrontar todas as informações com outras bases de dados e compete ao INSS, aos órgãos da administração, verificar junto a outras instituições a existência de benefícios e de outras rendas do requerente ou do beneficiário, né, que são ali integrantes da família, para saber se os dados de renda estão corretos. Voltem comigo um pouquinho. Para tanto, qual é o meu convite para vocês e o que eu gostaria de trazer de informação para vocês? Em 2 de abril de 2020, nós tivemos uma alteração muito importante na legislação. Então, eu quero que você entenda se o seu requerimento é de antes de 2 de abril ou de depois. Se ele for de antes de 2 de abril, na administração, o INSS ainda deixa você tirar a renda de um idoso para outro idoso, na concessão do benefício, porque o STF declarou essa norma inconstitucional, artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso. Porém, não declarou a norma nula no sistema jurídico brasileiro. Se o seu requerimento é de depois de abril de 2012, 2 de abril de 2020, perdão, neste caso, vocês têm que estrutura? Vocês têm uma estrutura que o benefício previdenciário ou assistencial de uma pessoa idosa com 65 anos ou mais ou de pessoa com deficiência, de até um salário mínimo que já exista ou que já existam no grupo familiar, não entram para o cálculo do novo benefício a ser requerido. Vem a minha pergunta para vocês de forma prática. Não seria o caso de rever todos os benefícios que foram indeferidos antes de 2 de abril de 2020 e ver se seria o caso de fazer um novo requerimento administrativo baseado em legislação superveniente mais benéfica, aumentando a sua clientela e aumentando seus honorários? Seus clientes não vão saber disso mesmo, porque, mais uma vez, eu não vi o governo fazendo propaganda disso. Não seria você a pessoa que é responsável por falar com essas pessoas e orientar elas? Bom, mais uma vez, quero dizer para vocês em sede de conclusão que a nossa advocacia somos nós quem fazemos e, nesse sentido, como diria Sartre, o que você fez com o que fizeram de você. Se essa é a alteração legislativa que nós tivemos, importa o que nós vamos fazer com ela. Retornem para o material de vocês e eu quero lembrar que no final do material está aqui o currículo e as informações do e-book do BPC Loas, que vocês têm aqui com todas as informações sobre o BPC, por que trabalhar, checklist da documentação necessária, dicas para obter sucesso nos casos de BPC e todas as alterações recentes. Você pode clicar na imagem para fazer o download e, para além disso, se for o seu interesse se desenvolver mais em relação aos temas de BPC Loas de forma teórica e prática, você pode clicar no próximo slide na imagem do manual do BPC Loas. Você pode clicar na imagem do centro dos modelos de petições administrativas e, nesse caso, judiciais. E se você quiser fazer um curso online de BPC Loas, o curso online que tem aí 83 aulas, 18 horas, separados em 7 módulos, e nesse caso, retorno para vocês aqui essa informação, né, com mais de 470 slides, estão à disposição de vocês. Professor, como que eu faço para baixar o meu material? Como eu expliquei em todos os vídeos anteriores, aqui embaixo do YouTube do vídeo, você tem todas as descrições do vídeo. Tem um link para você clicar e baixar o seu material, clica, baixa o seu material, no seu material vai ter o link para o seu e-book, vai ter o link também para suas informações desses outros materiais extras, caso você queira continuar fazendo carreira e se desenvolvendo em relação a essas informações. Reitero, digo, repito, nesse 9º vídeo, é uma alegria construir uma jornada com vocês, meus alunos da pós-graduação de Direito Previdenciário, como coordenador do módulo de benefícios assistenciais. É uma alegria ser advogado em matéria de benefícios assistenciais e ser professor nessa área. Para além do todo, é uma alegria poder dizer para vocês sossegadamente que vocês têm uma longa jornada e uma longa carreira, que tem muitos clientes e, dentro dessa composição, vocês podem prestar serviço para essas pessoas
principalmente decorrente dessa alteração legislativa. E para tanto, e pelo tanto, eu gostaria de convidar vocês a seguirem se especializando e se desenvolvendo, dizerem que essa é uma jornada de 12 vídeos e que eu estou junto com vocês para que nós possamos aprender cada vez mais. Um grande abraço e vejo vocês no nosso próximo e 10º vídeo. Tchau, tchau!